Boa tarde, 11 de setembro, no ar, o Telejornal em Pauta. Na manhã desta quarta-feira, uma audiência pública proposta pelo deputado Chico Preto discutiu o cancelamento de voos da Azul Linhas Aéreas a diversos municípios do interior. A presença dos deputados foi significativa e o tema abordou muito mais que o simples cancelamento das rotas em discussão, mas revelou a insatisfação dos cidadãos com o transporte aéreo intermunicipal, tanto em qualidade de serviço quanto com o valor cobrado. A deputada Vera Castelo Branco chegou a propor o cancelamento do incentivo fiscal concedido por lei estadual à Trip Linhas Aéreas, que foi comprada pela empresa Azul, proposta que também foi apoiada pelo deputado Vicente Lopes. Os parlamentares prometem ações contundentes caso a empresa não apresente um protocolo de ações para melhorar o serviço. Vários prefeitos e vereadores interioranos também se fizeram presentes à audiência. Ficou evidente a dificuldade de manutenção dos aeródromos e mesmo com deslocamento de doentes em situação grave. Em um estado com 1,5 milhão de metros quadrados, o transporte aéreo há de ser uma questão de prioridade. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, embora convocada, não compareceu. E o presidente do Poder Legislativo, o deputado Josué Neto, assinou o termo de cooperação técnica com a Polícia Civil. A Assembleia utilizará a sua estrutura de educação à distância para ações educacionais aos delegados da capital e do interior do estado. Os primeiros módulos serão na área de direito penal. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia realizou sua primeira blitz em lojas das empresas Vivo e Oi. Os deputados Marcos Rota, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos lideraram a ação que constatou in loco a insatisfação geral quanto aos serviços prestados. A comissão, a partir de amanhã, começará sua atuação no interior do estado. Você acompanha todas as atividades parlamentares do dia de hoje no Alean Notícias, às 8h30 da noite ou no portal da Assembleia, no endereço www.ale.am.gov.br. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar da última terça-feira. Nos vemos amanhã. Para você, uma ótima tarde. Deputados de situação e oposição criticaram os preços abusivos que passaram a ser praticados após a sanção da nova Lei Municipal 1752/2013. Eles afirmaram que empresas terceirizadas descaracterizaram a proposta inicial do serviço, que era de oferecer comodidade e segurança aos consumidores de forma gratuita. O deputado Vicente Lopes classificou de abusiva e arbitrária a cobrança e lembrou que em 2008 a Assembleia Legislativa sancionou a Lei Estadual 3028/2005, que garantia a gratuidade ao consumidor. Para ele, cabe à população deixar de consumir nesses estabelecimentos como forma de protesto. Na condição de consumidor, eu não vou a shopping comprar em nenhuma loja do shopping, eu compro fora. Portanto, boicotar. Um apelo à população de que não vá ao shopping, se recusando e protestando de forma veemente, dizer que não concorda com essa arbitrariedade cometida por esse estabelecimento. E, por outro lado, a Prefeitura Municipal, que é a quem compete a normatização no município de Manaus, na hora de fazer a concessão dos alvarás, que não conceda a renovação de nenhum alvará de funcionamento, de nenhum estabelecimento que não assegure estacionamento para os seus clientes. Outro deputado que manifestou toda a insatisfação foi Marcelo Ramos. Ele sugeriu que o Legislativo Municipal revogasse a lei por não caber ao Poder Municipal legislar sobre uma medida do setor privado. Essa lei estava fadada a ter os problemas que teve. Você não pode interferir no preço de uma atividade que é privada por sua excelência. Você pode regular preço do serviço concedido, da iniciativa privada não. Então eu entendo que a lei deve ser imediatamente revogada e que nós precisamos garantir o que já está definido em lei, inclusive uma lei de minha autoria quando eu era vereador, que é os 30 minutos iniciais gratuitos, e penso que a Assembleia deve agilizar a aprovação de uma outra lei de minha autoria que tramita aqui, que garante 10 minutos de tolerância a partir do momento do pagamento do ticket. Ao mencionar o Código de Defesa do Consumidor, o deputado Chico Preto afirmou que o estacionamento é um serviço a mais que o estabelecimento disponibiliza para atrair o cliente. E o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 10, é muito claro. Essa questão de preços não alcança só permissões e concessões. É qualquer relação de consumo e é impossível você ir para um shopping estacionar teu carro em via pública. Olha o prejuízo para a cidade. Não é isso que nós queremos. Os shoppings têm estacionamento como um atrativo, como um quesito a mais de atração para que as pessoas comprem naquele centro de consumo.
Quem também esteve na Assembleia para debater o assunto foi a diretora do PROCON, Silvana Miranda Correia. Para ela, o Serviço de Proteção ao Consumidor tem o dever de garantir que o consumidor não será lesado e que, para tomar as devidas providências, não se faz necessária uma invocação do Estado, bastando apenas a comprovação do prejuízo. Qualquer aumento de preço ou de serviço, ele deve ser justificado. Então, não tem uma justificativa plausível e aceitável pelo consumidor e pela população de Manaus para que esses estacionamentos passem a cobrar um valor excessivo, né? Ou aumentem esse valor, não tem uma explicação. Então, as medidas que o PROCON deve tomar administrativamente será notificar para que eles ou justifiquem esse aumento dentro de uma plausibilidade possível, e se não houver essa justificativa, que me parece que não é o caso de haver, o PROCON tomará as medidas punitivas, no caso a multa, aplicando por essa prática abusiva. Se após a notificação aos estabelecimentos nenhuma providência for tomada, o PROCON tem o prazo de 10 dias para aplicar multa e outras medidas punitivas. A aprovação no Congresso Nacional do projeto que prevê a aplicação dos royalties do petróleo do pré-sal exclusivamente na educação e na saúde e a sanção sem vetos da matéria pela presidente Dilma Rousseff foram ações parabenizadas pelo deputado estadual José Ricardo durante pronunciamento na Assembleia Legislativa. O parlamentar destacou a importância destes investimentos para a melhoria na qualidade de vida do brasileiro. A presidenta Dilma está de parabéns, porque primeiro é ela que encaminhou o projeto para o Congresso, propondo que 100% dos royalties do petróleo fosse para a educação. E o Congresso, no seu debate, decidiu que seria 75% para a educação e 25% para a área da saúde. E a presidenta Dilma acatou essa decisão dos parlamentares, que representam o povo brasileiro. Preocupado com a destinação dos recursos recebidos pelo Estado do Amazonas, José Ricardo propõe uma emenda à Constituição para reservar 60% dos valores de royalties destinados à educação para a melhoria do salário dos professores. Os recursos que vêm dos royalties do petróleo para a educação, eles não podem ser utilizados todos, por exemplo, para obras, para construções. É necessário também reformas, mais escolas, mas nós precisamos valorizar mais os professores, os que trabalham na área da educação. E eu estou propondo uma PEC, uma alteração na Constituição, para que fique bem claro que, no mínimo, 60% dos recursos que vêm dos royalties do petróleo para a educação seja para investir e valorizar os professores. Questão salarial, os benefícios, direitos, a sua qualificação, a sua formação. Os royalties são tributos pagos ao governo federal pelas empresas que exploram petróleo como compensação por possíveis danos ambientais. Segundo o Executivo Federal, o primeiro repasse de royalties para educação e saúde deve ocorrer ainda esse ano e é estimado em 770 milhões de reais. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, trouxe ao plenário um conjunto de problemas encontrados na Escola Estadual Arthur Virgílio Filho, localizada na capital amazonense. Segundo o parlamentar, a escola sofre com problemas de infraestrutura, com vidraças quebradas e má conservação das salas de aula. A gente vai percebendo as deficiências, seja na estrutura física, problema de manutenção, as salas, né, falta de espaço, por exemplo, a biblioteca, auditórios, e a falta de pessoas para poder a qualidade da educação também ser melhor. O deputado irá encaminhar os problemas encontrados ao Poder Executivo para que tome as providências necessárias. Em São Gabriel da Cachoeira, Sidney Leite visitou 15 aldeias indígenas que não possuem energia elétrica e serviço de comunicação. Ele afirmou que, além dos problemas estruturais, esses indígenas não dispõem do mínimo garantido pela Constituição, no que se refere aos direitos básicos do ser humano. E o que a gente vê? Muita fome, muita miséria, muita pobreza, muito abandono, falta de água, falta de energia, falta de assistência básica mínima da saúde, falta de políticas públicas, ausência da merenda escolar por parte do poder público municipal, que a gente possa ter condições mínimas de funcionamento da educação e da saúde, porque sem isso nós não temos condições de sobrevivência nesta região. O deputado vai solicitar das autoridades competentes a pavimentação da estrada que liga a comunidade de São Joaquim à sede do município e a instalação de agência bancária e dos Correios para facilitar a vida da população.
O anúncio do Ministério do Desenvolvimento Agrário de que serão criadas mais 2 unidades de conservação no Amazonas causou revolta no deputado Orlando Cidade, do PTN. As unidades de Urupadi e Parauari, localizadas nos municípios de Borba e Maués, totalizam 952 mil hectares. A medida faz parte do programa Terra Legal Amazônia. Em tribuna, Orlando Cidade, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, lamentou a decisão. Para o parlamentar, os produtores rurais serão prejudicados e ficarão com menos áreas para cultivar. Quando se cria essas reservas, nada se produz, nada se cria, acaba com as alternativas de oportunidades para aqueles que lá habitam. O Amazonas é o estado que tem a maior território desta federação, mas também é o estado que tem a maior área preservada, eu acho, do planeta. E agora, com essa criação de mais 2 grandes reservas, nesses 2 grandes municípios do estado do Amazonas, é inchar mais o sofrimento do homem do interior. Orlando Cidade classificou a criação das unidades de conservação como um engessamento da produção rural do estado. Para o parlamentar, a medida contribui para a concentração do processo econômico do estado na capital, Manaus. O deputado Sidney Leite subscreveu o discurso de Orlando Cidade. O parlamentar lembrou que o ideal seria o poder público investir na fiscalização efetiva das unidades de conservação já existentes. A Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, anunciou ainda que existem 172 glebas federais no Amazonas, das quais 30% estão sendo analisadas com fins de destinação para o devido ordenamento e regularização. O município de Tefé, distante 523 quilômetros em linha reta da capital do Amazonas, é a 32ª cidade a receber a lei orgânica local revisada pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O CECOT foi criado para prestar assessoria técnica e jurídica às câmaras municipais e prefeituras do interior do estado. Durante a entrega do documento, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que o centro estabeleceu uma meta para 2013. Segundo o parlamentar, a intenção é alcançar pelo menos mais 10 municípios até o final deste ano. Nesses quase 2 anos de CECOT atuando, nós chegamos agora, graças a Deus, a mais da metade dos municípios do estado do Amazonas atingidos. Até o final do ano, se Deus quiser, além dos 17 que estão na programação, nós queremos chegar a pelo menos mais 10 municípios, que é a nossa meta para esse ano de 2013. O presidente da Câmara Municipal de Tefé, vereador João Paulo Rodrigues, anunciou que o documento revisado será analisado pelos vereadores da Casa e, em seguida, devem ser realizadas audiências públicas para discutir as adequações da legislação com a população local. Para nós é de muito bom grado que nós recebemos e a partir deste momento a entrega oficial pelo presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, nós vamos passar a segunda fase, que é os debates, as discussões com a sociedade como um todo em Tefé, para que a gente possa logo tão breve entregar o livro pronto para a sociedade e a população tefense. Durante a reunião, Josué Neto anunciou ainda que, após finalizar a avaliação do documento, a Assembleia Legislativa do Estado deve começar o processo para a doação do site da Câmara Municipal de Tefé e a organização do Portal da Transparência do município. Segundo o parlamentar, o Legislativo Estadual deve doar equipamentos e treinamento especializado para os funcionários da Casa Municipal para a implantação adequada do site. A violência doméstica contra a mulher ainda é um fator explícito nos diversos lares do Brasil. Segundo o Mapa da Violência, uma pesquisa realizada pelo Instituto Sangari, de 1980 a 2010, aproximadamente 91 mil mulheres foram assassinadas no país, quase a metade só na última década. Na Assembleia, um curso promovido pela Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres reuniu 300 policiais civis que estão sendo capacitados no atendimento a vítimas de violência doméstica e na correta aplicação da Lei Maria da Penha.
É importante aí, dentro desse momento que nós estamos vivendo aí com a campanha Compromisso e Atitude, reunir os atores, né, que fazem esse enfrentamento à violência doméstica. A Assembleia Legislativa é o lugar perfeito para isso, pois aqui estão os representantes do povo, né, e trazer para cá essas pessoas que representam a segurança pública e demonstrar como elas devem agir, como elas devem atuar quando estiverem com essas mulheres vitimizadas, né? De acordo com a deputada Conceição Sampaio, que apoiou o evento, capacitar os agentes públicos que estão na linha de frente da gestão de segurança pública vai trazer mais eficiência na execução da lei. Nada melhor do que preparar todos os agentes que vão trabalhar na aplicação da lei. O que nós queremos lembrar é que essa campanha, ela faz a diferença. E o Amazonas, ele tem procurado muito, através da Secretaria Executiva da Mulher, fazer com que, de fato, a Lei Maria da Penha possa verdadeiramente coibir a violência que é praticada contra as mulheres nesse país. O curso trouxe ainda a delegada-chefe no atendimento à mulher do Distrito Federal, Ana Cristina Mello, com a palestra O papel das delegacias no atendimento às mulheres frente aos novos cenários de enfrentamento à violência. Para a delegada, a Lei Maria da Penha ainda enfrenta sérios problemas no que diz respeito às conciliações das vítimas. Existem ainda muitos aspectos da lei que precisam ser melhor esclarecidos e melhor aplicados, especialmente essa questão da impossibilidade de conciliação nesses casos. Infelizmente, a gente percebe que existem setores, tanto da segurança pública como do Poder Judiciário e órgãos do Ministério Público, que ainda se valem desses institutos que são proibidos pela lei. Segundo essa investigadora de polícia, as delegacias precisam estar mais preparadas para atender essas vítimas. Infelizmente, o atendimento nas delegacias ainda não é o atendimento ideal, não é o atendimento padrão, não é o que deve ser feito ainda. Muito há que ser melhorado. E esse tipo de palestra é um passo, é um primeiro passo. Então, acredito que a partir daqui, muita coisa há de melhorar. Em 7 anos, mais de 4.000 assassinatos foram registrados pela Lei Maria da Penha. O tema direitos humanos é amplo e engloba a defesa do direito à dignidade do ser humano, no que trata das questões de saúde, educação e direitos da criança, adolescente e idoso, entre outros. Com o intuito de fortalecer estas discussões, o Fórum Mundial de Direitos Humanos está visitando as 5 regiões do país para constituir comitês locais compostos por instituições que serão responsáveis por debater os temas do fórum. A região norte é a terceira a receber o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Aqui foram discutidas peculiaridades da região com relação aos direitos humanos e propostas que serão levadas a Brasília para o encontro mundial que está previsto para acontecer em dezembro deste ano. Qual é o nosso objetivo maior a partir de hoje? Convidar a sociedade civil e governo para dialogar essas violências sofridas no estado do Amazonas, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, para poder passar o que é o respeito às desigualdades. Para preparar para o dia 10 de dezembro a 13 de dezembro, que é o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que vai ser em Brasília. Para o deputado Luiz Castro, a discussão é fundamental para que sejam elaboradas novas perspectivas para o Estado. A contribuição mais aqui do nosso Estado, num viés mais amazônico, mais regional, com as questões que palpitam não só em Manaus, mas no interior, que demonstram os momentos e as lutas, as causas da defesa dos direitos humanos no nosso contexto amazonense, no contexto da nossa região, da nossa cultura, da nossa realidade. Essa contribuição que deve depois ser levada para Brasília, com os demais estados. A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e primeira-dama do município, Gorete Garcia, destacou a importância da participação do órgão na discussão. Nós precisamos e estamos formatando um novo modelo de funcionamento. Nós certamente que teremos uma participação importante no fórum, até ouvindo mesmo, para que a gente possa captar o que os movimentos sociais falam. É claro que a secretaria vai se colocar, vai se posicionar inclusive o nosso projeto de transformar a Semarge numa porta de entrada importante na cidade quando se trata de abuso dos direitos da pessoa humana. Na ocasião, kits compostos por frigobar, carro, ar-condicionado, computador foram entregues a 9 unidades do Conselho Tutelar de Manaus para melhorar o atendimento à população.
O coordenador-geral do Conselho Tutelar de Manaus, Carlos Duarte, afirmou que o material irá facilitar o trabalho dos profissionais e disse ainda que a maior beneficiada será a sociedade. O Conselho Tutelar agradece, não só o Conselho Tutelar, mas nossas crianças e adolescentes que são atendidas diariamente no Conselho. E será muito bem-vindo, assim como os conselheiros, as famílias de Manaus agradecerão. Para Gorete Garcia, a iniciativa reforça a estrutura de proteção à criança e ao adolescente. Já é um enorme passo que a gente dá facilitando a locomoção deles, para resgatar uma criança, para levar para uma passagem temporária pelo nosso SAE, para fazer a busca das famílias, para fortalecer esses vínculos familiares, para de repente levar uma criança que está fora de domicílio. Nós temos casos de crianças que vêm do Pará, crianças que são localizadas daqui, são localizadas em outros estados. Então, tudo isso facilita muito. A primeira-dama afirmou ainda que, além dos equipamentos e das viaturas, todo o sistema dos conselhos estão sendo atualizados e os profissionais capacitados para que sejam garantidos os direitos da criança e do adolescente. As obras foram licitadas em 2012 para a recuperação do sistema viário do município de Boca do Acre, distante 1.208 quilômetros de Manaus. Com cerca de 40 dias que a licitação foi aprovada, a recuperação das vias ainda não iniciou. Da tribuna da Assembleia, o deputado pelo PMDB, Belarmino Lins, denunciou a empresa Vila Engenharia, responsável pela construção. Belarmino afirmou que deve acionar a Secretaria de Estado da Infraestrutura por meio do governador Omar Aziz para resolver o problema. As máquinas também estão lá, deputada Vera, para começar e para trabalhar o sistema viário da cidade, que está a desejar uma ação rápida para que a cidade volte a ter as suas vias plenamente transitáveis. Vale ressaltar que a empresa vencedora da licitação para o sistema viário, que é sabido e ressabido que o sistema viário das cidades interioranas realmente padecem de uma pronta ação do governo para a sua recuperação. Em visita ao município, Belarmino constatou o descaso com a realização das obras. Acompanhado do deputado Adjulto Afonso, os parlamentares conversaram com o prefeito do município sobre o caso. Na ocasião, Belarmino e Adjulto prestigiaram o 19º Festival de Verão do município. A região amazônica, com mais de 1,5 milhão de metros quadrados, possui peculiaridades que a tornam diferente de outros estados brasileiros, como, por exemplo, a dificuldade de deslocamento entre os municípios e o baixo índice de regularização fundiária. Porém, esses não podem ser entraves para o desenvolvimento da região. O Banco da Amazônia pretende investir em 2014 mais de R$1 bilhão para alavancar o crescimento do estado. O Banco da Amazônia está disponibilizando R$1 bilhão e 100 milhões para 2014 e estaremos atendendo todo o segmento da economia. Indústria, comércio, o próprio rural, em todos os segmentos da área rural, agroindústria, prestação de serviço, cultura, turismo, enfim, todo o segmento da economia que demonstre, que comprove viabilidade econômica e financeira, o Banco da Amazônia se faz presente nesses projetos. Grande parte dos investimentos previstos para 2014 deve atender ao setor primário, fomentando o potencial da região para o desenvolvimento de agricultura e piscicultura. O Banco da Amazônia está hoje reunido aqui com as lideranças do estado do Amazonas para planejar as aplicações com recursos do FNO para o ano de 2014. E nós temos aí em torno de 1 bilhão e 100 milhões de recursos do FNO como meta de aplicação para o ano que vem. Isso é a meta, tá? Nós queremos e temos recursos suficientes para superar essa meta aí em 2014. Então, hoje nós estamos reunidos justamente com as lideranças aqui do estado para justamente planejar as aplicações e em quais projetos. O deputado estadual Adjulto Afonso ressaltou a importância da participação do Poder Legislativo junto ao Banco da Amazônia na definição da aplicação de recursos tanto na capital quanto no interior do estado.
É muito importante que o BASA venha expor para a sociedade como vai aplicar esse recurso. Eu acho que a sociedade é a verdadeira tomadora de recursos do banco. Para isso gerar emprego, gerar renda, criar oportunidade. E o BASA hoje é o banco oficial da Amazônia, né? Aqui do Amazonas, principalmente, porque o Amazonas não tem um banco oficial. Então o BASA hoje, por ser da Amazônia, certamente é da Amazônia. E temos aqui um grande polo industrial, né? Temos programas do governo, como o Amazonas Rural, temos aí o governador preocupado com geração de emprego, de criar oportunidade para a população. Então o BASA vem em boa hora, o BASA faz isso todo ano, ele tem o valor que ele vai aplicar naquela região e que discute com a sociedade. E a Assembleia, ao participar, também demonstra o interesse que a Assembleia tem, a responsabilidade que nós, deputados, temos com a população, da nossa preocupação também com geração de emprego e geração de renda. A maior crítica dos deputados em relação ao Banco da Amazônia refere-se ao baixo investimento no estado quando comparado ao estado do Pará.